Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Fernanda Gomes, professora de arquitetura, e hoje eu vim aqui para falar para vocês como que nós fazemos para criar blocos no AutoCAD. Vamos lá? Estou aqui com a minha tela do AutoCAD já aberta e vocês já estão vendo alguns desenhos feitos aqui. Só vamos lembrar antes que eu estou trabalhando com a versão 2021 do AutoCAD. Vou deixar um card aqui em cima mostrando para vocês como que faz para baixar e para instalar o AutoCAD 2021 em sua versão educacional gratuita. Só clicar aqui e você vai ser direcionado para lá. Então, antes da gente começar a falar sobre o nosso assunto de hoje, já dá um like, curte esse vídeo, assina o canal. Se você não é inscrito, se inscreva e vamos ajudar essa professora de arquitetura aqui a crescer dentro dessa rede que é o YouTube. Então, vamos lá. Vamos começar explicando as vantagens do uso de blocos dentro do AutoCAD. O que são os blocos, né? Eles são objetos criados para representar alguns elementos que nós utilizamos repetidas vezes nos nossos desenhos. Então, aqui, por exemplo, nós temos o desenho de uma porta, de uma cadeira, de uma bacia sanitária e de uma vegetação. São objetos que nós utilizamos constantemente nos nossos desenhos, além de outros, é claro, né? Os blocos, então, são nada mais que algumas entidades criadas com base em um conjunto de linhas, de arcos, de círculos, que são agrupados, e aí eu passo a ter um elemento apenas, e não vários. Então, se eu der o zoom aqui nessa porta, eu tenho vários elementos soltos que compõem essa porta. Assim como aqui na cadeira também, né? Então, eu tenho vários arcos, olha só, que fazem o desenho dessa cadeira, dessa bacia sanitária e dessa plantinha aqui. Pois bem, a partir do momento em que eu junto todos esses objetos e agrupo-os em apenas um elemento, eu chamo esse elemento único de bloco. E é importante dizer que cada um desses blocos podem ser utilizados novamente em um outro desenho de um outro projeto. Então, dessa maneira, a gente começa a criar uma biblioteca de blocos para que, com uma certa facilidade, a gente consiga inserir esses desenhos dentro dos nossos projetos. Tá bom? E é isso que a gente vai ver hoje. Como que a gente faz para criar esses blocos para facilitar e trazer a agilidade no nosso processo de desenho. Existem duas maneiras de eu criar um bloco. A primeira maneira, que é a maneira mais simples, é eu transformar um bloco em um elemento que vai ser utilizado apenas naquele desenho. Então, por exemplo, estou lá fazendo desenho e aí eu fiz uma plantinha, desenhei e quero utilizá-la apenas naquele meu projeto. Então, eu vou criar, a partir dessas linhas aqui já desenhadas, um bloco para ser utilizado ali naquele projeto. Como que eu faço para criar esse bloco? É muito simples, através do comando block. Onde que está o comando block? Eu venho aqui na aba Insert, no meu Block Definition, eu tenho aqui o ícone Create Block. Se eu clicar em cima dele, ele já vai abrir uma janelinha para eu criar esse bloco. Ou eu posso vir aqui apenas digitando a letra B e apertando Enter, que vai abrir a mesma janelinha. Quando abre essa janela, existem alguns parâmetros que eu vou fornecer para eu poder criar, então, esse bloco. O primeiro parâmetro é o nome. Então, eu vou colocar aqui um nome bem sugestivo, né? Plantinha, que vai ser responsável por identificar esse meu objeto. O segundo parâmetro é aqui dentro de Base Point, onde eu vou determinar o ponto base de inserção desse bloco. É o ponto pelo qual o bloco vai ser inserido posteriormente no meu desenho. E existem duas maneiras de eu fornecer esse ponto base. A primeira delas é por meio de coordenadas absolutas, né? Então, eu tenho aqui os pontos x, y, z. Mas a maneira mais usual é através do pick point, onde eu determino, onde eu seleciono o ponto no meu desenho
que vai ser o meu ponto base. Então, eu vou clicar aqui em Pick Point, vou vir aqui no meu desenho e vou selecionar aqui no caso, ó, esse ponto central dessa circunferência pequena, que vai ser o centro da minha imagem. Depois de eu fornecer um nome e o ponto base de inserção do meu bloco, eu vou clicar aqui, ó, em Select Objects para selecionar quais são as entidades que farão parte desse meu bloco. No caso, são esses elementos que compõem essa minha vegetação. Então, aqui eu selecionei através da janela de seleção e aí eu vou dar o Enter ou a barra de espaços para confirmar que são aqueles elementos que farão parte do meu bloco. E aí a gente já observa aqui, ó, na miniatura, essas linhas desenhadas, tá? Então, essa aqui vai ser a miniatura do meu bloco. E eu tenho essas 3 opções aqui embaixo. A mais usual delas é essa que já está selecionada, que é a Convert to Block, que vai fazer com que todas essas entidades selecionadas se transformem automaticamente no meu bloco. E é isso que eu quero. Eu tenho também aqui em Behavior algumas características que vão definir o comportamento do meu bloco. Aqui em Annotative, ele vai especificar se esse bloco vai ter um comportamento anotativo. Isso aqui a gente pode falar, se vocês quiserem, num outro momento. Se vocês tiverem interesse, vocês podem comentar aqui e me falar se vocês querem que a gente fale sobre blocos anotativos. Então, a gente não vai deixar, por enquanto, essa seleção aqui marcada. Nós vamos deixar o Scale Uniformly marcado, porque essa opção permite que o bloco seja escalado de maneira uniforme. E também vou deixar marcado aqui para ele permitir que o meu bloco seja explodido caso eu use o comando Explode. Aqui em Settings, eu tenho o Block Unit, que vai ser um lugar onde eu vou escolher a unidade de trabalho para eu inserir o meu bloco. Nós vamos manter aqui 100 unidade. Aqui Hyperlink também é CAD avançado. E o Open em Block Editor é para abrir o editor de bloco dinâmico com o bloco corrente, tá? Isso aqui também a gente não vai deixar marcado. Então, as especificações são essas, tá? Resumindo, o nome. Seleciono o Pick Point e vou lá na minha imagem e clico no ponto onde eu quero. Select Objects. Seleciono quais são as linhas que farão parte do meu bloco. Coloco em Convert to Block. Deixo essas 2 marcações prontas. Eu posso fazer uma descrição, mas aqui eu não vou fazer, não tem necessidade, não é obrigatório. E dou OK. A hora que eu seleciono aqui com o meu mouse, ó, tá aqui o meu objeto selecionado. E a partir desse ponto, eu posso movê-lo para onde eu quiser. Quando eu crio um bloco, ele passa a ser um objeto comum. Então, eu consigo dar comandos move, consigo apagar, consigo fazer o que eu quiser, né? A lá escala, né? Posso pegar a partir de um ponto qualquer e escalar uniformemente o meu objeto. E se eu der o comando Explode, através do atalho X, ó, explodir o meu bloco. E agora ele passa a ser linhas novamente. Pois bem, então essa aqui é uma forma de se fazer bloco. Bom, então como a gente viu, o bloco criado com o comando block, ou a letra B do teclado, ele vai passar a pertencer a esse arquivo em que ele foi gerado, e aí eu consigo copiar esse arquivo, colar em outro, enfim. Eu vou dar um Ctrl Z aqui para desfazer a explosão do bloco que eu fiz, tá? Eu quero manter aqui o meu bloco existente, que é aqui a minha plantinha. Agora nós vamos criar o bloco da outra maneira. Então, eu tenho aqui um bloco criado nesse desenho e tenho aqui outros desenhos feitos a partir de linha que não são blocos. Qual é a diferença dessa segunda maneira? Agora, eu quero criar um bloco que pode ser utilizado em outros desenhos e eu posso inserir esse bloco no meu desenho corrente, no desenho que eu estou trabalhando. Porque percebam, aqui eu desenhei essa plantinha e aí depois eu transformei isso em um bloco. Mas e se eu tiver num outro desenho e quiser importar, né, quiser utilizar essa plantinha ou quiser transformar isso aqui num bloco para poder reutilizar depois? Eu vou usar esse comando. Esse comando é o wblock. Aqui em cima eu venho também na aba Insert, vou clicar na setinha aqui do Create Block e é essa segunda opção, Right Block, ou o atalho do teclado, a letra W, e dou Enter. Ele vai abrir essa outra janela, diferente daquela do block. Aí eu tenho algumas opções. Se eu já tiver meu bloco desenhado, no caso da plantinha,
É só eu vir aqui, ó, em bloco, vou clicar aqui na setinha e ele vai me dar todos os blocos que estão nesse meu arquivo. Vou selecionar a plantinha, porque eu quero fazer com que essa plantinha se transforme em um arquivo isolado para eu poder utilizar em um outro momento, em um outro trabalho. Feito isso, eu vou vir aqui nos 3 pontinhos, olha, e vou escolher aonde eu vou salvar. Aqui já abriu para mim a minha pasta, né, de biblioteca. Então, você vai criar aí uma pasta onde você vai salvar todos esses arquivos. Você vai colocar essa pasta em um lugar que você vai encontrar facilmente. E aí eu vou salvar então. Vou manter aqui o meu nome plantinha e vou dar save. Vou manter aqui o sem unidade, né, a mesma característica da criação do bloco anterior e vou dar ok. O que aconteceu? Vou lá na minha pastinha, tá? Eu vou lá na minha pastinha, biblioteca, e vou procurar o meu arquivo plantinha e vou... Ó a miniatura dele aqui, ó. E vou pedir para abrir. O que acontece com esse arquivo? Ó, só tem essa plantinha desenhada. Se eu der um zoom extend aqui, ó, Z, Enter, E, Enter, que mostra tudo que eu tenho desenhado no meu arquivo, vai mostrar só a plantinha. Ou seja, eu criei um arquivo DWG só com aquela plantinha. Vou voltar aqui para o anterior, ó. Pois bem, mas essa porta, ela não é um bloco. Mas eu quero transformar isso aqui no arquivo para eu poder usar depois. Como que eu faço? Então, vamos lá. Lembra lá do W. Enter. Agora eu não vou selecionar bloco mais, porque aquela porta não é um bloco. Então, eu vou aqui, ó, selecionar Object. Aí, aqui são as mesmas coisas lá do bloco, né? O pick point, que vai ser o ponto de inserção do meu bloco. Eu vou pegar esse ponto aqui, ó, que é onde finaliza a parede, né? Onde eu vou inserir o meu bloquinho da porta. Em Select Objects, eu vou selecionar as linhas ou as entidades que fazem parte do meu bloco, que no caso é tudo isso aqui. Selecionei, apertei Enter. Vou manter o Convert to Block, porque eu quero que esses 12 objetos selecionados se transformem aqui mesmo em um bloco. Vou lá nos 3 pontinhos, lá na minha biblioteca, e vou colocar aqui, ó, a minha porta. Tá? Vou colocar porta underline, porque eu já tenho um arquivo porta aqui. E vou salvar. Ok, pronto. Criei o meu bloco da porta com o meu ponto de inserção lá onde eu determinei. Se eu for lá na minha pasta da minha biblioteca e pedir para abrir o porta underline, vai estar aqui, nesse arquivo, apenas a minha porta desenhada. Então, essas são as 2 maneiras para a gente criar um bloco. Tá bom? Vou pedir mais uma vez, se você ainda não curtiu esse vídeo, curta. Se você gostou do conteúdo, comenta aqui embaixo. Divulga para os seus colegas. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreva nesse canal. Vamos fazer esse canal crescer, divulgar esses conteúdos para outras pessoas, tá certo? E até uma próxima!